Você já pensou no que realmente está acontecendo entre o governo e o Supremo Tribunal de Justiça? Ontem, Lula se encontrou com ministros do STF para discutir quem vai assumir a vaga deixada por Luiz Roberto Barroso. E hoje, em mais um discurso controverso, ele atacou o Congresso Nacional, tentando enganar o público com as mesmas promessas de sempre. O mais impressionante? Nem a Globo conseguiu justificar o que ele disse. Porque o Hugo é presidente desse Congresso, ele sabe que esse Congresso nunca teve a qualidade de baixo nível como tem agora. Aquela extrema-direita que se elegeu na eleição passada é o que existe de pior. Primeiro, assim, um presidente do poder não pode constranger outro presidente do poder numa cerimônia pública falando da qualidade da representação. Depois ele particulariza para a extrema-direita. Mas a fala inicial é atacar um poder. Tenha ou não razão. Não estou entrando no mérito se ele tem ou não razão. Estou dizendo que é um constrangimento você fazer isso. É a mesma coisa que o Lula ir no Congresso e o presidente da Câmara dizer: eu nunca vi um ministério tão baixo nível como o Executivo tem agora. Ou você ir no âmbito de abertura do Judiciário e dizer: eu nunca vi juízes tão medíocres como agora a gente tem que melhorar os concursos. Então, assim, realmente é deselegante. E num ambiente claramente favorável ao presidente. Deselegante com muita boa vontade. Com muita boa vontade, porque é errado fazer isso. E o pior ainda está por vir. Nos últimos dias, a relação entre o Executivo e o Judiciário tem atraído cada vez mais atenção. O que deveria ser apenas uma conversa institucional se tornou motivo de controvérsia. Isso porque, ao invés de abordar o tema com neutralidade, o presidente parece estar tentando influenciar diretamente na escolha de quem ocupará uma das cadeiras mais poderosas do país. O problema é que o Supremo deveria ser independente, um poder acima das disputas políticas. Eu falei aqui várias vezes que a minha grande preocupação era esse discurso de que a política não serve para nada, olha esse Congresso, daqui a pouco a gente vai ver candidatos defendendo o fechamento do Congresso sendo eleito para o Congresso. Então, é um discurso de outsider, é um discurso de antissistema, é um discurso de que ninguém presta na política e o único caminho possível é a política, simples assim. Então, concordo com você que reforça. É óbvio que é importante o Executivo, na figura do Presidente da República, explicar para as pessoas os limites do Executivo. Dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Sem o Congresso, não dá para fazer. Passar ali projeto, PEC, mudança na Constituição. Então, tem que explicar. Acho que esse enfrentamento ele é válido e concordo que ele demorou. Né? Já estava na hora extra o governo para poder fazer esse embate. Aproveitou esse presentaço, aí sim, do útil com a fome, com a vontade de comer, que eles uniram lá os bolsonaristas, a turma da extrema-direita e o Centrão, aproveitaram o presente do Eduardo Bolsonaro para tentar emplacar a anistia, PEC da blindagem, mudança de foro privilegiado, e isso virou o grande tema do Congresso Nacional do Brasil, que se tem uma coisa que o Brasil tem é problema. É tema para ser resolvido. E essa virou a pauta prioritária. Então, o governo ficou de espectador, olhando aquilo acontecer, surfou na onda do desgaste e da reação e da revolta popular sobre essas pautas, e aí também, muito empoderado, começa a falar coisas que não precisam ser ditas dessa forma. Vou repetir, não é o conteúdo, é a forma. Então, eu sempre reforço aqui que a grande preocupação é um discurso desse trazer ainda mais essa narrativa de que a política não serve para nada, olha, esses políticos não estão aí para só atender aos seus próprios interesses. Aí as pessoas vão falar, é verdade. Não, calma, não todos, alguns, porque aí também não dá. Aí realmente você vai começar, realmente você coloca a democracia, você traz uma fragilidade para a democracia, ainda mais às vésperas de uma eleição e depois de tudo que a gente viu e viveu e contou nesses últimos 5 anos, como eu sempre digo aqui, dessa anatomia desse golpe, dessa tentativa de golpe de Estado.
Mas o que estamos vendo é o contrário, uma aproximação perigosa entre o governo e o judiciário. E como se não bastasse, Lula ainda fez questão de usar seu discurso para culpar o Congresso, dizendo que os parlamentares são os responsáveis por travar as pautas do governo. Nem a grande mídia conseguiu segurar a narrativa. A Globo, que muitas vezes tenta amenizar as falas do presidente, não teve como esconder as contradições. O discurso de Lula foi cheio de exageros e contradições, e ficou claro que há um esforço para manipular a opinião pública. Mas calma, porque a história fica ainda mais séria. O advogado de Felipe Martins, ex-assessor da presidência, fez uma revelação chocante. A Procuradoria-Geral da República apresentou um documento falso no processo. E, para piorar, até o nome de Felipe Martins estava escrito errado. Isso levanta uma dúvida enorme. Como confiar em instituições que cometem erros tão graves? Ou pior, que parecem agir de forma proposital? Então, deita. Olhem a bomba que eu vou soltar agora. Descobrimos que a PGR apresentou agora nas suas alegações finais novo documento falso. Exatamente isso. Não bastasse terem prendido o Felipe Martins por uma viagem que ele não fez, não bastasse terem prolongado a prisão de Felipe Martins com um documento falso inserido no sistema migratório americano, agora, terminando o processo do Felipe Martins, a PGR traz novos documentos. Dentre esses documentos, nós descobrimos documento com assinatura falsa. Exatamente isso. A principal acusação hoje contra Felipe Martins, já que provado que ele não viajou, mudaram o foco, é que ele teria participado de reuniões golpistas. Que Felipe Martins teria participado de reuniões no Palácio da Alvorada, em dezembro, onde se discutiu minuta golpista. Como que a acusação quer provar isso? A acusação traz no processo esse documento aqui, ó. Olha só. O que a acusação traz para provar que Felipe Martins participou dessas reuniões é um documento escrito à mão, onde a entrada de Felipe Martins está escrito Felipe. Olha só, qual é o ponto que eu quero mostrar para vocês? O ponto é que nós provamos que Felipe Martins não esteve no Palácio da Alvorada. E como que nós provamos isso? Nós provamos isso com um documento oficial. Olha só, a acusação trouxe aquele documento manuscrito, que ninguém sabe de onde surgiu. Diferente disso, nós pegamos no Diário Oficial da União, em 2023, tá? Então já é governo Lula, nós pegamos no Diário Oficial da União, em 2023, prova do registro de entrada nos dias que a PF e a PGR dizem que Felipe Martins esteve no Palácio da Alvorada em reunião golpista. E os dias são dia 7, olha só, não existe dia 7. E dia 9, olha só, não existe dia 9. Então, a acusação começa com aquele documento manuscrito, a gente traz prova oficial, isso aqui nós pegamos do site do Lula, documento oficial, e a gente rebate aquela prova. Não bastasse, agora nas alegações finais, o Ministério Público tenta rebater de novo a nossa prova, sendo que nós trouxemos prova oficial. Olha só, Diário Oficial da União. Sabe que a PGR traz agora um documento manuscrito de novo para tentar provar que Felipe Martins entrou no Palácio da Alvorada. Qual que é o problema? E aqui está a cereja do bolo. O problema é que esse documento que a PGR trouxe, nós temos certeza que é um documento falso. Vejam as assinaturas desse documento. Em vários momentos, durante o registro de entrada, o segundo sargento Gomes Neto, ele assina os registros de entrada. Qual que é o problema? O problema é que cada dia, o segundo sargento Gomes Neto, ele assina de um jeito, minha gente. Olha só, isso que a PGR acabou de trazer. Num dia, o segundo sargento assina assim. No outro dia, ele 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 assina mais forte. No outro dia, ele assina de outro jeito. Quando nós olhamos isso daqui, nós pensamos, não é possível. O sargento Gomes Neto, cada dia, assina de um jeito. Vamos descobrir quem é sargento Gomes Neto? Nós fomos então pesquisar e encontramos esse processo do segundo sargento Gomes Neto. Não temos nada contra o senhor sargento. Nós só queremos que o senhor seja chamado a ser ouvido, que o senhor forneça a sua assinatura para que se possa fazer um exame grafotécnico, porque inclusive, segundo o sargento, nós acreditamos que usaram indevidamente o seu nome, tá? Por quê? Nós encontramos esse processo civil aqui, né? Tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Mas dentro desse processo, sargento, nós encontramos um documento, nós encontramos assinaturas suas. E olhem como que o segundo sargento assina. Esse que a PGR diz que assinou os registros de entrada de Felipe Martins no Palácio da Alvorada, assina assim. E não assim. O que a gente fez, então? Nós pegamos tudo isso daqui e mandamos para um perito.
nós contratamos um perito. E quem que nós contratamos a analisar as assinaturas? Olhem só. Nós não perdemos prazo, nós não brincamos em serviço e nós estamos fazendo uma defesa séria. E o Brasil está vendo que Felipe Martins é um inocente injustiçado. Quem que é o cara que nós contratamos? O perito é economista, advogado, mestre em engenharia de produção, é perito criminal federal aposentado, com 23 anos de atuação em perícias oficiais, tendo exercido funções de chefia no setor técnico-científico da Superintendência da Polícia Federal do Distrito Federal. Ele é professor na Academia Nacional da Polícia Federal e presidente da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais. É esse o perito que analisou essas imagens. E o que ele concluiu? Ele concluiu que as assinaturas do segundo Sargento Gomes, quer dizer, que usaram o nome do segundo Sargento Gomes, não são as mesmas. Olha lá. É exatamente isso. E ele conclui, inclusive, que tem outro segundo sargento que também assina em outros momentos, que, Riedrich, né? Que também as assinaturas são diferentes. Olha só, gente. A PGR trouxe, nas alegações finais, novo documento manuscrito, dizendo, não. Esse documento que a defesa trouxe, que pegou do Diário Oficial da União, tá errado. Certo? É esse documento manuscrito aqui que prova que Felipe Martins participou das reuniões. Lembrando, o celular do Felipe Martins, a geolocalização disse que ele não estava nas datas no Palácio do Alvorada. O Uber do Felipe Martins, os registros da Uber dizem que ele não estava no Palácio do Alvorada. As 4 testemunhas, sendo 2 testemunhas da acusação, o general Freire Gomes, por exemplo, foi arrolado pela acusação, disseram que Felipe Martins não estava nas reuniões. Um documento do GSI do Lula, publicado em Diário Oficial, que nós pegamos do site oficial, diz que Felipe Martins não esteve nas reuniões. Agora nós temos que acreditar no Mauro Cid, que não trouxe documento nenhum, e nesse documento que a PGR trouxe agora, com essas assinaturas, como o segundo sargento Gomes Neto, todas uma diferente da outra. E por que essas assinaturas não são do sargento Gomes? Porque nós encontramos o documento oficial do sargento Gomes. Eu recortei para preservar a imagem do sargento. Eu tenho esse processo que eu mostrei para vocês, tá? Exportado, e aqui tem as assinaturas e o documento dele. Olhem como que o sargento Gomes assina. Vocês estão vendo a gravidade desse processo que nós estamos? E há quem diga que não é uma farsa. É a famosa e chamada farsa da trama golpista. Será que é por isso que eles querem me destituir do processo? Será que é por isso? Tirem esse Chiquini desse processo? Provavelmente seja por isso. Mas nós não iremos nos curvar. Eu sou contratado para defender o meu cliente e eu defenderei o meu cliente até que seja inocentado. Porque inocente é e o Brasil já sabe. Por favor, compartilhe ao máximo esse vídeo. E agora eu quero saber de vocês. De 0 a 10, qual é o seu nível de confiança no nosso judiciário? Você acredita que o STF ainda é justo e imparcial ou acha que se tornou apenas uma extensão do governo? Comenta aí. Eu vou tentar responder o máximo possível. O fato é que enquanto o povo trabalha e luta para sobreviver, quem deveria proteger a justiça está jogando o jogo político do poder. A moral dessa história é simples. Quando o juiz joga no mesmo time de um dos lados, o jogo deixa de ser justo